Benício sempre se lembrava da casa de sua avó com uma mistura de carinho e estranheza. Dona Bete fora uma mulher enigmática, de sorrisos suaves, mas olhos que pareciam enxergar além do comum. Quando ela faleceu, 5 anos atrás, o quarto dela foi trancado e jamais ninguém ousou entrar. A porta permanecia intacta, com a chave guardada em um lugar secreto, como se aquilo que estava dentro não devesse ser perturbado. Durante todos aqueles anos, Benício cresceu ouvindo histórias estranhas. Vizinhos sussurravam sobre barulhos noturnos, passos que ecoavam pelos corredores e risos que surgiam sem ninguém por perto. A imaginação de uma criança poderia transformar qualquer sombra em algo aterrorizante, mas, para Benício, algo naquele quarto sempre soou real demais. Quando ele completou 20 anos, um impulso que misturava saudade, coragem e curiosidade dominou seu coração. A casa estava silenciosa naquela tarde de outono. O vento arranhava as folhas secas contra as janelas e o cheiro de madeira antiga penetrava nos corredores. Ele subiu lentamente a escada que rangia a cada passo, sentindo o ar ficar mais pesado quanto mais se aproximava do quarto trancado. A chave estava exatamente onde Dona Bete sempre aguardava, dentro de uma caixa de madeira coberta de poeira. Suas mãos tremiam ao girá-la na fechadura, um estalo metálico ecoando pelo corredor. Assim que a porta se abriu, uma onda de ar frio escapou, como se o quarto tivesse respirado com vida própria. O cheiro era estranho, uma mistura de flores murchas e algo indefinível que fazia a pele de Benício arrepiarem. O quarto estava exatamente como fora deixado. A cama de Dona Bete ainda coberta com o edredom bordado, a cadeira de balanço em frente à janela, livros antigos empilhados no canto. Mas havia algo diferente. Ele podia jurar que a luz do entardecer parecia hesitar antes de entrar, como se o quarto não quisesse ser iluminado. O silêncio era pesado, quase sólido, até que Benício ouviu o primeiro som, um leve arrastar de madeira, vindo do canto do quarto, como se a cama tivesse se movido sozinha. Seu coração disparou. Ele engoliu em seco e aproximou-se devagar, os olhos fixos em cada sombra. Outro som surgiu, agora mais próximo. Passos curtos, mas firmes, percorrendo o chão de tábuas. Ele girou sobre si, mas não havia ninguém ali. Um frio cortante percorreu sua espinha. Então veio o primeiro sussurro. Era tão baixo que ele quase não ouviu, mas parecia dizer seu nome, Benício. Arrastado, como se as paredes tivessem adquirido voz. Ele tentou falar, mas a garganta seca não produziu som. O quarto parecia se expandir, como se o teto estivesse se elevando lentamente, e o canto mais escuro se transformava em algo vivo, pulsando com sombras que se contorciam silenciosamente. E os risos começaram. No início, tímidos, distantes, misturados com choros baixos que pareciam vir de nenhum lugar e de todos ao mesmo tempo. Benício recuou, tropeçando sobre a soleira da porta, mas não conseguia se afastar. Cada canto do quarto parecia guardar memórias que não eram dele, lembranças de sua avó que agora se manifestavam de forma distorcida. A cadeira de balanço começou a se mover sozinha, em um ritmo irregular, rangendo como se um velho coração estivesse batendo por dentro. Benício tentou racionalizar. É só minha imaginação. 5 anos trancada, o vento. Mas a razão não conseguia competir com o que ele via e ouvia. A cama arrastava-se, arranhando o piso, como se alguém tivesse levantado e estivesse rondando silenciosamente pelo quarto. Ele viu sombras fugindo pelos cantos, reflexos que desapareciam quando ele tentava focar. E então a voz ficou mais clara. Volte. Você não devia estar aqui. Soava como um eco profundo, como se tivesse vindo de dentro das paredes. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, e aproximou-se da mesa de cabeceira. Um diário antigo estava aberto, páginas amareladas pelo tempo. Ao tocar, uma corrente fria percorreu seu braço.
As palavras pareciam se mover na página, como se escritas por uma mão invisível. Se você abriu esta porta, prepare-se para ouvir, ver e sentir o que ninguém mais suportaria. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele recuou, e então o quarto mudou. A luz se apagou e o quarto mergulhou em uma escuridão densa. Os passos tornaram-se corridos, girando ao redor dele, sussurros formando frases desconexas, vozes chorando, gritando, rindo ao mesmo tempo. Benício tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo espaço. Algo tocou seu ombro leve e gelado, e quando ele se virou, nada havia lá. Apenas a cadeira de balanço agora parada, mas o movimento do quarto continuava a se alterar, paredes que pareciam pulsar e respirarem junto com ele. Cada sombra se alongava, cada barulho ressoava como se o quarto estivesse vivo. Ele percebeu que não estava sozinho. Algo se manifestava, algo ligado às memórias de sua avó, aos segredos que ela levou consigo para a morte. Risos infantis surgiam do nada, misturados a sussurros de mulheres e homens que ele nunca conhecera. A cama da avó se arrastava novamente, deslizando pelo quarto em direção à porta, enquanto os passos pareciam persegui-lo. Uma janela abriu sozinha, e o vento trouxe consigo vozes distantes, recitando nomes e frases que Benício conhecia de algum lugar profundo em sua memória. Ele sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, medo e fascínio misturados, sem conseguir distinguir onde terminava o real e começava o sobrenatural. Então, por um instante, o quarto ficou completamente silencioso. Benício sentiu algo tocando seus pés, frio, como se a própria casa quisesse segurá-lo ali. Ele olhou para cima e a sombra da cama projetava formas estranhas no teto. Um último sussurro atravessou o ar. Dona Beth ainda está aqui. Ela espera. O coração de Benício quase parou. Ele não sabia se aquilo era aviso, convite ou ameaça. A noite caiu e os barulhos continuaram. Cada objeto tinha vida própria. Livros caíam sozinhos, roupas balançavam sem vento, a cadeira de balanço rangia de forma irregular. Benício sentou-se no chão, tentando não olhar para os cantos, mas não havia como ignorar. O quarto parecia expandir-se e contrair-se, respirando junto com ele, trazendo memórias de sua avó, fragmentos de risos, lágrimas e segredos que permaneciam trancados há 5 anos. Horas passaram, ou minutos, ele não sabia dizer. Quando finalmente a luz do amanhecer começou a invadir o quarto, os barulhos cessaram. Os passos sumiram, o sussurro se calou, os risos e choros desapareceram. A cama voltou ao lugar, a cadeira de balanço parou e o ar pesado se dissipou. Benício, exausto, sentiu como se tivesse atravessado outra dimensão. Ele sabia que não sairia dali ileso. Parte de sua avó, dos segredos trancados e daquilo que vivia no quarto, permanecia com ele. Ao sair, trancando novamente a porta, ele olhou para trás uma última vez. Um leve sorriso parecia atravessar a escuridão do quarto e o sussurro final, quase inaudível, chegou aos seus ouvidos. Até que você esteja pronto, Benício. Ele entendeu que aquele quarto nunca seria apenas um lugar físico. Ele era um portal para memórias, mistérios e presenças que se recusavam a desaparecer. E enquanto o vento balançava a porta antiga, Benício soube que, de alguma forma, a avó nunca havia partido realmente. O mistério do quarto de Dona Beth permanecia vivo, e agora ele também fazia parte dele. Benício aprendeu que algumas portas devem ser abertas com coragem, mas trancadas com respeito. Os barulhos, os passos, as vozes e os risos ecoariam em sua memória para sempre, lembrando que a morte não é sempre o fim e que algumas presenças permanecem entre o silêncio e a escuridão, esperando por aqueles que têm coragem de encarar o desconhecido.